Olá a todos e a todas, hoje vamos para a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham realizado as práticas, né, da primeira aula, uma primeira experimentação, uma experimentação sem muitas cobranças, né, para deixar fluir e conseguir aproveitar bem o momento, que isso é muito importante. Na aula de hoje, eu quero abordar aqui com vocês a questão do gênero na pintura, para vocês compreenderem um pouquinho a amplitude, né, da pintura, para que essa informação possa colaborar para os trabalhos que vocês irão desenvolver futuramente. Nesse início, a ideia é experimentar um pouquinho, né? Deixar fluir, e um pouquinho mais para frente a gente já vai se centrar em madurar o projeto de vocês, a ideia de vocês que vocês vão escolher para desenvolver. Então, o que são os gêneros na pintura, né? Os gêneros são temáticas que se repetem, no transcurso da história da arte. Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou fazer um panorama da história da pintura. Ela inicia basicamente na pré-história, né? Porque o homem precisa se expressar, precisa se comunicar, precisa criar símbolos, precisa representar. Então, a arte é algo inerente, né? A expressão humana. Bom, sobre os gêneros na pintura, né? Os gêneros são basicamente temáticas, são temáticas que se repetem. Então, por exemplo, um dos primeiros gêneros que eu quero abordar aqui com vocês é a da paisagem. A gente tem a paisagem rural, a gente tem a paisagem urbana, a gente tem as marinhas, que esse quadro é um trabalho meu de 1996, que é um exemplo de uma marinha mais abstrata, mais abstraída, né? Não necessariamente com uma relação de cópia da realidade, porque a questão dos gêneros não necessariamente ela passa por essa cópia da realidade, né? Nós podemos ter paisagens abstratas, podemos ter paisagens surreais que não existem, né? Então isso vai além da realidade ou não, da realidade visual, né? Ou não. Então, trazendo aqui uns exemplos de pintura de paisagem, esses trabalhos são do Teodoro de Bona e são de 1932 e 35. Teodoro de Bona é um artista que nasceu em Morretes, depois se trasladou para Curitiba, é um dos nossos grandes artistas paranaenses. Também quero mostrar para vocês umas paisagens do Joaquim Sorolla. É um artista espanhol do final do século XIX, início do XX, né? Ele trabalha muito bem com a luz, provavelmente influências do impressionismo. O impressionismo foi um movimento que os artistas buscavam a impressão da luz, então a paisagem é um tema bastante recorrente. Sobre o impressionismo é muito interessante porque é um movimento artístico que surge muito em função do nascimento da fotografia, né? A partir do momento que a gente tem uma máquina que é capaz de registrar essa realidade visual, os artistas procuraram buscar um diferencial. E foi o que levou os impressionistas a saírem dos ateliês e buscarem essa paisagem, essa luz, né? Entre outras influências também, as teorias das cores, do Chevreul, os processos de impressão, enfim, foram várias as influências, mas a fotografia foi um grande marco
com certeza, para essa saída dos artistas do ateliê e acabar trabalhando com o gênero paisagem. Então, outro gênero bem importante para a pintura é o chamado natureza morta. Já que os holandeses no século XV, né, aparecem alguns quadros desse gênero, final da Idade Média, alguns detalhes dos retábulos, né? A natureza morta é a representação de elementos do cotidiano, da casa, né? Tem o vaso de flores, antigamente representava a caça, então tem essa relação com os elementos, com frutas, né? E eu gostaria de mostrar para vocês 3 trabalhos aqui bem interessantes com relação à natureza morta. Um deles é do Juan Sánchez Cotán, artista espanhol, 1602. Já entrando basicamente no barroco, que uma das características da pintura dessa época é o grande contraste, né? Então tem as áreas bem escuras e as áreas de luz para ressaltar esse contraste. Outro trabalho interessante, literalmente, enfim, natureza morta, né? Porque a natureza morta não tem que ter elementos mortos, né? Enfim, mas essa relação com os objetos, né? Frutas, verduras. Mas o Teodoro de Bona, encontrei uma pintura aqui dele, bem interessante, de 1931, se chama Natureza Morta com Lulas. E buscando aqui no meu arquivo, também encontrei no Van Gogh, uma pintura da sua época mais tardia, também trazendo essa relação, né, da natureza morta, nesse caso o subgênero flores, né, pinturas de flores. Então a gente vai vendo que a questão dos gêneros tem a ver com temáticas, né, que se repetem na pintura. Outro gênero que nós vamos estudar na aula de hoje é o retrato. O retrato, ele vai florescer basicamente no Renascimento, quando o tema deixa de ser religioso, que era na Idade Média, né, com os temas religiosos, e ele se volta mais para o conhecimento do homem. Então, o retrato é um gênero bem estudado na academia, e o autorretrato também, né? O autorretrato é muito interessante porque a gente não precisa, o pintor não precisa de um outro modelo, ele se usa a si próprio, né? Basta ter um espelho e se observar para fazer o seu retrato. Então tem grandes vantagens da realização do autorretrato. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de retrato. Bom, vou voltar no Sorolla, né? Esse artista espanhol do final do século XIX. Uma grande busca, né, de uma certa similitude. Tem várias maneiras de fazer retrato, né? Não necessariamente os retratos têm que ser acadêmicos e também tem que representar de uma maneira mais fotográfica, ou fotográfica não seria o termo certo, mas representar de uma maneira com uma maior verossemelhança. O Modigliani, né, que é muito famoso pelas suas figuras alongadas, eu vou mostrar aqui os seus retratos, é muito característico da obra do Modigliani. São trabalhos de 1917, óleo sobre tela. O Van Gogh, com as suas cores selvagens, né? Ele fez parte de um movimento que foi denominado fauvismo, né? Que eram selvagens da cor. Ele com o Gauguin, também final do século XIX, ele utiliza a cor
como um elemento para dar profundidade. Por sinal, a cor é um elemento fundamental para a gente dar essa profundidade. As cores, elas acontecem num avanço e num recuo. As cores mais claras, elas vão para frente, elas têm maior peso visual, e as cores mais escuras, elas denotam uma maior profundidade. Então, havendo essa relação, né, da profundidade de algo plano com relação às cores, é muito interessante. E os artistas exploram isso, no caso do Van Gogh, de uma maneira mais acentuada, né, esse uso das cores. Outro autorretrato que encontrei aqui no meu arquivo, do Teodoro de Bona. Então, os pintores, eles costumam se autorretratar justamente por isso que eu comentei, né? Pela facilidade e a não necessidade do modelo. Então, dos gêneros, a gente tem o retrato, o autorretrato, temos o nu, né? Que é muito comum na academia de arte, o estudo, a pintura do nu, para compreender como é que funciona, né? O músculo, o esqueleto, o corpo humano, né? Vou mostrar aqui para vocês uns dois trabalhos também do Teodoro de Bona, de 1930, que são do gênero nu, né? Dentro do retrato. Trago um outro exemplo aqui do Modigliani, né? Talvez possamos dizer que é um nu, né? De Picasso, enfim, um retrato, uma representação, aí de novo, sem a necessidade de ser fidedigno, né? A gente vê que acaba repetindo tradicionalmente mais a figura feminina, né? Mas a nível de estudo a gente também encontra exemplos com a figura masculina. E isso na contemporaneidade já se rompeu de ser o retrato nu, quase que exclusivamente do corpo feminino. Mais uma pintura aqui do Joaquim Sorolla. Podemos dizer que entra um pouquinho nesse gênero, já é uma fusão com paisagem. Claro que a gente encontra trabalhos que são fusões, né? A gente está falando de questões mais pontuais. Bom, depois de tanta imagens, né, e de exemplificar um pouquinho desses gêneros, o que a gente vai trabalhar hoje? Qual vai ser a nossa prática, né? O que eu tenho para propor hoje é que a gente faça um trabalho, uma pintura ainda sobre o papel, com a tinta que foi escolhida por você, acrílica ou a tinta a óleo, que a gente possa fazer um trabalho hoje de observação do natural. Então, um tema muito fácil de se trabalhar, porque não se mexe, enfim, né, é a chamada natureza morta. Então, eu vou sugerir que vocês peguem uma fruta, uma laranja, uma maçã, e que possam repousar ela sobre a mesa e utilizar esse modelo para o seu estudo do dia de hoje. Tem uma aula, a aula 26 do Ateliê de Artes Visuais, ele fala de profundidade e volume. Então, quando a gente faz, né, uma pintura buscando uma verossemelhança, né, essa observação do natural, a questão do volume acaba sendo muito importante, né? A gente tem uma laranja, ela é totalmente redonda. A gente tem, enfim, uma pera, um abacate, enfim, né? Então, é interessante a gente trabalhar com os volumes, aprender a trabalhar com os volumes, lembrando que as áreas mais claras, elas vêm para frente, as áreas mais escuras, elas denotam essa profundidade um pouquinho mais para trás.
transições mais suaves, isso a nível acadêmico, né? Que é a proposta de hoje, a gente fazer essa pintura de observação.